Ora, vamos continuar a segunda parte desta nossa aula, neste segundo vídeo, os pontos 3, 4 e 5. Ora, depois daquilo que eu vos disse, põe-se a questão, então, se vamos usar sempre fármacos na obesidade ou não. Se sim, qual de tantos fármacos que temos e quanto tempo? Como disse ao princípio, estamos a falar no domínio da farmacologia, não é propriamente de nutrição e atividade física. Desde há muito tempo, mais que 20, muito mais, temos esta pirâmide, tudo começa, e já é pacífico na modificação do estilo de vida, em termos de nutrição, atividade física. Hoje em dia juntamos mais elementos importantes, o sono, porque nós sabemos da tendência para engordar e da resistência à insulina de quem dorme mal, a questão do stress. Ok, estilo de vida aqui representado por estes dois mecanismos. Depois, em situações mais gravosas que o índice de massa corporal traduz, farmacoterapia, no fim, a cirurgia, em que cada degrau não dispensa os anteriores. E isto é o que tem levado ao nosso raciocínio e começar tarde as medicações. Mas eu gosto muito desta frase do Einstein, que também vi há dias uma colega minha do Norte, a doutora Joana, numa apresentação, usou neste mesmo contexto esta mesma frase. O Einstein já dizia que insanidade é estarmos sempre a fazer a mesma coisa e estarmos à espera de resultados diferentes quando estamos sempre a repetir o mesmo. Isto até serve como reflexão para o progresso pessoal. Ora, nós podemos assistir que na obesidade o paradigma começa a mudar, em parte com razão, em parte com pressão dos laboratórios. Vamos ver. De facto, o estilo de vida não é só para corrigir a obesidade. Quando eu digo estilo de vida, estou a abordar nutrição, atividade física e os outros. Teoricamente é para todos, como prevenção primária, tenha a doença da obesidade ou não. Logo, para além do estilo de vida que ninguém o vai substituir, temos que ajudar o mais cedo possível. À cabeça com programas de motivação, de ensino alimentar, de terapia cognitiva comportamental e as outras técnicas que nós temos aqui, além dos fármacos de cirurgia e outras que têm sido tentadas, balão gástrico, etc. A grande questão é esta. O reganho de peso após a perda é uma resposta normal, é uma resposta fisiológica adaptativa. Portanto, tratamento médico, se eu for fazer, só funciona se ficar para o resto da vida. Eu tenho um doente hipertenso, está sempre hipertenso. Se eu lhe der medicamentos para baixar, baixa a tensão, mas não curou, controlou. Eu tenho um doente com colesterol alto, dou estatina, não curei, controlei. Eu paro o hipotensor ou a estatina, respectivamente, sobe outra vez a pressão ou a diabetes, com o peso é igual. O reganho do peso não é falta de vontade, não é culpa, não é preguiça da pessoa. E isto levanta-nos um problema. Então vou estar a fazer medicação toda a vida? Por outro lado, já vos dei uma aula nesta cadeira que não há obesidade. Há obesidades de mecanismos polifatoriais e eu gosto muito de tirar desde a literatura este organigrama de 1000 mecanismos que interferem no aparecimento da obesidade e que se agrupam essencialmente nestas diferenças, nestes grupos de mecanismos que vocês têm aqui. Portanto, obviamente, eu não vou tratar os doentes todos da mesma maneira, não vão precisar todos igualmente de fármaco, assumindo um grau igual de excesso de peso e do mesmo fármaco. Há uma coisa que é certa. Para a maioria das pessoas, aquela conversa do coma metade do que come e mexa-se o dobro do que se mexe é ótimo, é estupendo, mas de facto eu duvido que chegue para este emaranhado de mecanismos, sobretudo para toda a gente. E na linha do slide anterior, como eu digo, não há obesidade, há obesidades fora as causas secundárias, que também aproveitei para vos deixar aqui um slide com um conjunto das várias obesidades, dos mecanismos aqui nas duas esquerdas, de obesidades primárias, as obesidades iatrogénicas com fármacos que já foram tema de uma aula prévia, as obesidades secundárias de causas hormonais, hipotalâmicas, etc. Cá está aqui tem o Prader-Willi, há bocado aquele fármaco monogénico que os pediatras às vezes veem, etc. Bem, há uma coisa que nós sabemos no século XXI. Nós estamos cada vez mais a caminhar para a medicina de precisão, para a medicina individualizada. Então a farmacoterapia também o deve ser. E o que é que se verificou? Dentro das obesidades primárias, dentro destas duas à esquerda, basicamente das colunas azuis, elas podem ser agrupadas em 4 fenotipos. Um
que é o chamado hungry gut, o intestino esfomeado, que são aqueles doentes que têm uma saciedade pós-prandial anormal. Isto é, eles podem ter ficado bem na refeição, não ter comido demais, mas talvez por terem um esvaziamento gástrico muito acelerado, pouco depois já estão com fome outra vez. Parece que a comida não nos fica a durar. Depois há um segundo fenótipo, que não é o hungry gut, é o hungry brain, é o cérebro esfomeado. Isto é, são aqueles que, porque há um grande mecanismo psicológico que os leva a comer, por isso é que é brain, não se saciam à refeição por mais que comam. São os que voltam servem-se segunda vez, servem-se terceira vez, e enquanto houver comida à vista não param, e depois estão numa sala, numa festa de Natal, e se alguém deixou as sobremesas em cima da mesa, levantam-se da sala e voltam à mesa para pôr mais uma colher ou duas de arroz doce, é o hungry brain. Há aqui uma forte componente psicológica. Depois, a clássica fome emocional, tema que eu vos falei em aulas anteriores, todos os doentes obesos, em maior ou menor grau, a têm, e em cerca de 2/3, sobretudo as mulheres, este componente é muito prevalente e tem a ver com o componente hedónico, isto é, o prazer que a comida nos dá. É como nós costumamos dizer, fazer festas à alma com a comida. E eu costumo lhes dizer, ainda bem que faz festas à alma com a comida, que não faz com o tabaco, ou com o alcoolismo, ou com as drogas. E, portanto, está muito associada a tristezas, a frustrações, a depressões, e o resto da vida corre mal e eu só tenho alegrias na vida com o que como. Há aqui uma forte componente emocional. É aquela história também, entra neste grupo a chamada hora da loba, não é? A mulher que restringe a hora do dia, está convencida que assim é que faz bem, e depois chega à casa e é uma loba porque come tudo o que lhe aparece à frente, só que o que ela tem na despensa e no frigorífico não é cenouras e maçãs e aipos, é bolos e pão com queijo e chouriço e iogurtes e não sei o quê. Fome emocional. Depois temos o quarto fenótipo, que são os slow burn, os que queimam devagarinho. Ou seja, aquelas pessoas que têm um metabolismo basal e um dispêndio energético de base anormalmente baixo, provavelmente como consequência do tal mecanismo adaptativo de baixar a termogênese que surgiu fruto de múltiplas tentativas mal feitas de perda de peso e adaptaram-se a viver com baixa ingestão energética. Portanto, quando a ingestão energética volta a normalizar, eles disparam o ganho de peso. Ora, se isto é assim, e usando estas cores que eu usei, podemos começar a posicionar os fármacos para isto. Obviamente que os que têm rápido esvaziamento gástrico, os angry-gut, são claramente os que estão a precisar dos agonistas GLP-1. Os angry brains também vão beneficiar destes fármacos pela sua ação central de diminuir a fome, não tanto da. E porque, ao encher o estômago e ao atrasar o esvaziamento gástrico, eles vão ficar saciados e vão ficar com desconforto gástrico se continuam-se a servir 2 e 3 vezes como faziam antes, e, eventualmente, a associação, se a tivéssemos cá, não vou abordar mais o tema da fentermina topiramato. Claramente que para a fome emocional, à cabeça é a abordagem da psicoterapia que falarei adiante. Não há controle de peso sem apoio psicoterapêutico. E o mais simba, a associação naltrexona bupropion, porque é a que nós usamos pela sua grande ação antidepressiva e psicocentral. Para o slow burn, a grande abordagem, a principal, não é nenhum fármaco, mas sobretudo exercício físico, porque é a única maneira que nós temos de aumentar eficazmente a taxa metabólica em repouso. Vai ser tema forte do nosso segundo trimestre, mas um fármaco que aqui pode ajudar, em certa medida, são as tais fenterminas, que têm uma ligeira ação simpático-mimética e aumentadora do metabolismo em repouso. E ainda dos fármacos antigos, ter presente, ou das abordagens antigas, ter sempre presente duas coisas. Ensino alimentar, ensinar a ler rótulos, sessões de formação, psicoterapia comportamental, saber ir ao supermercado, isso é preciso em qualquer dos grupos, e nas pessoas com muita vida social e com refeições muito gordas, em qualquer delas podemos associar o velho xenical ou orlistat. Portanto, tem aqui liraglutide, continuando com o mesmo esquema de cores, liraglutide. Se há pós-comilões
na refeição onde ainda não há uma comorbilidade muito grave da obesidade. Se ela já for muito grave, queremos perdas de peso maiores, vamos para o semaglutido, naltrexona, bupropion, sobretudo quando predomina o componente da fome emocional e sobretudo para as pessoas que têm cravings, uns têm craving de doce, outros têm craving de chocolate, etc., ou os binge, lembrem-se que este fármaco, o binge eating disorder, a alteração típica do binge, da bulimia nervosa, estes fármacos são de eleição. E o Orlistat, para aquelas pessoas da vida social intensa, estão sempre em cocktails, mesmo que não comam muito, é tudo à base de gordura, é folhadinhos, é entradas, é croquetes, é rissóis, e aí a má absorção da gordura pode ajudar. Tendo nós fármacos diferentes, tal como na hipertensão, não há razão para usarem só o antagonista do cálcio, ou só o diurético, ou só o beta-bloqueante, também aqui não só podemos, como devemos associar fármacos se existirem vários componentes destes fenótipos, depende do perfil, e, como em tudo na vida, começar lentamente, progredir as doses lentamente para evitar efeitos adversos e, como sempre, apesar de eu estar a falar de medicamentos, sem nunca secundarizar os outros componentes da terapêutica, do estudo de vida e da psicologia. Ok, já vimos qual fármaco. E durante quanto tempo? O Medscape tem a vantagem de fazer as súmulas dos artigos, a gente não pode ler os artigos todos que estão a aparecer e, portanto, a vantagem do Medscape, o há para todas as especialidades, é que nos faz as súmulas. E eles dizem, e bem, stopping equals weight regain. Toda a gente sabe, como eu disse atrás, para o fármaco eu reganho o peso. Todos nós sabemos isso, mesmo com os fármacos atuais. Reparem isto que é desmoralizante. Os últimos estudos mostram reganhos médios de 2/3 do peso perdido. Isto é, se eu perdi 21, reganho 14 e fico com 7 perdidos, quando separaram os agonistas GLP-1 quando estavam em doses máximas. O que nos leva a pensar se o objetivo que eu tenho é a curto prazo ou longo prazo. E se é para ficar a tomar sempre e nunca parar, a pergunta que se põe, que é o próximo tópico da aula, é se há dinheiro que chegue para isso. O estudo Surmount, que é o grande estudo do Ozempic, desculpem, do tirzepatide, peço desculpa, reparem, tirzepatide, 36 semanas, não chega, porque se eu continuar, eu só tenho o platô da ação do tirzepatide ao fim de mais de um ano. Ao fim de 52 semanas, ele está a perder. Todos estes fármacos dão platô. O platô surge mais baixo ou mais tarde. E reparem o que acontece quando eu paro em qualquer dos dois gráficos e meto o placebo. Ou seja, do peso perdido recuperou 2/3. Isto é um drama. Então quer dizer que vou ficar toda a vida a tomar isto. Cada um escolha a sua decisão. Então, sendo assim, tendo esta limitação de tempo, a pergunta que se põe é: então estes fármacos espetaculares dispensam o estilo de vida ou competem com ele ou mesmo com a cirurgia? Meia dúzia de slides sobre isto. Continuando com o estudo de Surmount, que era aquele que vinha do slide anterior, do tópico com que acabei o tópico anterior, reparem, portanto, cá está, eu paro o fármaco, ele tinha perdido 17% e fica-me com uma perda de 6% ao todo. Se o objetivo é emagrecê-lo durante um ano e meio, ótimo. Se o objetivo é emagrecê-lo para sempre, evidentemente que quando pararem estas ações neurofisiológicas, isto vai mudar. Consequência óbvia, apesar de estarmos na era dos novos fármacos, o estilo de vida continua igualmente importante, não é menos. Como também apareceu isto do Kushner, do New Obesity Meds still require lifestyle management? Of course, yes, como diria o outro, porque aprender a comer, nos casos, e mesmo dietoterapia à séria, não perdeu importância, já aprenderam muito disto no primeiro trimestre. Como não perdeu importância ensinar as pessoas, lembrem-se das aulas que eu vos dei com os grupos de intervenção que nós fazíamos no nosso serviço, ensinar a ir às compras, ensinar a ler rótulos, psicoterapia cognitiva ou comportamental, técnicas de controle de estímulos para diminuir os cravings, etc. Tudo isto são pilares fundamentais e os estudos do DPP, que é o Diabetes Prevention Program, e o Look Ahead mostraram. E tal como eu vos mostrei que nós fazíamos no nosso serviço, programas com um mínimo de 12 sessões semanais, podendo ir a 20 sessões, a 26 sessões. E, obviamente, que a atividade física e o exercício
Não estou a repetir sinónimos, vocês no segundo trimestre vamos estudar bastante qual é a diferença entre atividade física em geral e exercício, são ambas precisas, continuam fundamentais, e porque têm três ações muito particulares, já digo já que a dieta sozinha não tem. São muito importantes a diminuir comorbilidades, são as estratégias mais importantes para diminuir o tecido adiposo visceral, que vocês sabem que é o ectópico que faz pior à saúde, já vimos isto em aulas prévias. São a única estratégia possível para manter a massa muscular, que perde muitas vezes nestas grandes perdas de peso destes fármacos. As mulheres estão muito contentes a achar que estão mais magras, não estão a perder mais massa muscular do que massa gorda, as tais falsas magras, e depois, quando reganham o peso, ficam com as chamadas obesidades sarcopénicas, pouca massa muscular, mas com alto excesso de IMC, e a atividade física, como iremos ver com muito pormenor no segundo trimestre, é de longe, a melhor estratégia para prevenir o reganho do peso. E como podem ver, no New England apareceu este trabalho, logo na altura, com o liraglutide, que quando se comparava os doentes que faziam liraglutide e exercício com liraglutide, não só tínhamos melhores prevenções de reganho de peso, mas neste caso concreto, em relação à perda, perdas muito maiores, mesmo com a mesma dose de liraglutide. Se aqui o grupo azul só liraglutide, a verde só o exercício, obviamente se eu associar os dois, temos o grupo encarnado. Isto não é uma revista qualquer, isto é o New England. Também por essa razão, é evidente que a resposta à pergunta Could weight loss injections replace obesity surgery? A resposta é não. Não, porque a cirurgia continua a ser de longe o tratamento mais eficaz, ainda que não 100% eficaz. Quer a gastrectomia, quer o sleeve, a gastrectomia de sleeve, peço desculpa, o sleeve gástrico, anda na casa de reduções de 30% a 35% de peso. Reparem que o melhor que conseguiram com a tirsepatide foi 20 e picos. Bypass atira para reduções de 35% a 40% de peso. Portanto, nas chamadas superobesidades, com um índice de massa corporal acima de 50, o critério é operar. E nas obesidades abaixo de 50, operar ou medicação intensa depende da resposta à medicação que se vai vendo com o passar do tempo. E podemos associar os fármacos. Quer no associar à terapêutica cirúrgica, quer no pré-operatório para diminuir o risco operatório da cirurgia. Se tirarmos eu na minha consulta tive experiência várias vezes e ainda não tínhamos ainda estes fármacos, os anestesistas às vezes mandavam-me doentes e aí fazíamos com dieta cetogénica para lhes tirar 10, 15 quilos de cima antes de serem operados à cirurgia bariátrica para baixar o risco anestésico. Assim como também se podem dar após a cirurgia, também há casos descritos quando a resposta cirúrgica fica aquém do esperado. Portanto, e nunca se esqueçam disto. A menos que a cirurgia corra mal, com a banda corria muitas vezes, e por isso deixou de se fazer a banda, porque havia as migrações, mas se a cirurgia correr bem, a cirurgia fica para sempre. O sleeve, ou o bypass. Os medicamentos é só enquanto se estou a tomar. Portanto, há aqui também uma durabilidade de efeitos diferente. E aqui, se nós olharmos para a realidade portuguesa, o que nós temos é que temos a conhecida lista de espera enorme de doentes para operar, que é um dos nossos problemas, o que levou ao turismo de saúde externo. Isto é, assim como nós temos muitos indianos e paquistaneses que vêm cá ter filhos, que é a nossa desgraça, para depois, até faz cair ministros da saúde, para depois voltarem para a terra deles, e brasileiros e companhia, também temos muito português, mas esse paga do seu bolso, a ir para a Turquia e para outros locais para fazer a cirurgia bariátrica. Ora, eles são operados, deixam de ter controle multidisciplinar que esta cirurgia precisa, vêm para Portugal. E, sendo assim, o problema destes doentes é a ausência de seguimento, o que também significa, e já lá iremos às decisões, até que ponto é lícito comparticipar estes fármacos às pessoas que foram fazer turismo de saúde, mas aquilo correu mal e agora querem que o IRS de todos lhes compartilhem os fármacos. E com esta conversa entro no último tópico que queria falar desta aula, que é exatamente a questão do impacto social e económico que estas terapêuticas têm, os altos custos
E qual é o posicionamento perante eles que nós, médicos, e os outros players da saúde têm que ter para termos controles decentes de gastos. Ora bem, vamos olhar assim para valores médios, quanto tempo dura uma caneta num doente. Tem aqui nas várias marcas comerciais, mais ou menos quanto tempo dura cada caneta. Obviamente, aquelas que vocês conseguem regular a dose, quanto mais dose, menos dura a caneta. E convém ter noção de quanto custa cada caneta depois de ver isto. Os americanos fizeram uma comparação para os 4 que saem mais. Vejam aqui o preço que sai cada doente ao fim deste número de semanas de tratamento. Podem consultar, escuso de comentar o slide. Portanto, passando à realidade portuguesa, em média isto saiu no Correio da Manhã há não muito tempo. O tratamento da obesidade em Portugal tem custado, quando é a pessoa a pagar, uma média de 3.000 € por ano por medicamento por pessoa. Há quem possa, a maioria das pessoas não pode e pede ao Estado. Quando olhamos para o Estado e para o problema das comparticipações, temos aqui alguns problemas. Eu peço desculpa desta palavra errada, queria dizer diabetes. O SEMA está aprovado pela Autoridade Europeia para a Diabetes e para a Obesidade, a nível europeu, aprovado. Mas em termos de comparticipação, em Portugal o Infarmed só comparticipa o Ozempic para a obesidade, não comparticipa o semaglutide para a obesidade. Aliás, é por isso, outra garalha aqui, que peço desculpa, no mercado só existem canetas com dose Ozempic, com as doses para a diabetes e não para a obesidade. A terapêutica média custaria qualquer coisa como 114 € por mês numa dose baixa, mas o Estado paga, comparticipa nos diabéticos 90%. Dá 11,5 € ao doente. E é por isso que temos a desonestidade de muita gente que não é diabética estar a fazer isto com a comparticipação do Estado. Desonestidade ou não. Há obesos que se justifica que o façam. Há outros que os médicos cedem, já leirem. E, portanto, nós em Portugal ainda não sabemos a que preço virão as canetas de obesidade. Portanto, dizia eu, o SEMA só está aprovado para a diabetes tipo 2 que necessite. Cá está o valor que custa e que fica. Reparem, desde 2020, não estou a ir buscar ao Dom Afonso Henriques, até ao fim de 2023, o disparo louco do número de embalagens vendidas e, consequentemente, 37 milhões de euros só em Ozempic aos pagadores de IRS. Somos nós, que vão ser vocês e em grande. Portanto, tem havido alertas, tem-se pedido aos médicos, o Infarmed pediu aos médicos para só prescreverem em consciência, para não ser para a tia e para o primo com receita médica, etc, etc. Depois os médicos ficam muito ofendidos se começar a pôr médicos a fazer contra a prova do que o colega disse para ver se é verdade, se não. Depois ficamos todos muito ofendidos. Pronto. O alerta da PEM que foi lançado para o médico confirmar se o doente cumpre critérios, já é um progresso, mas também não é o primeiro PEM em que o médico confirma e não há. E, portanto, no fim começou a observar sinais da melhoria da distribuição, não foi tanta melhoria assim, o que havia era carência de embalagens. É importante que vocês percebam que a errada maneira das pessoas viverem a comer comida processada, a não se mexer, essas porcarias todas, a diabetes e, portanto, o Ozempic atrás dela representa uma fortuna na despesa nacional em medicamentos. Reparem, o Estado comparticipa os antidiabéticos a 90%. Comparticipa a zero os da obesidade. Por isso estes cá não saem. Ou seja, agora vamos esquecer um bocadinho a diabetes. De janeiro a novembro, isto saiu no público, de janeiro a novembro de 23, faz agora um ano, o SNS gastou mais de 1.460, não é milhões, é 1.000 milhões de medicamentos, ou seja, mais 26,4 mil milhões que no período homólogo de 2022. E gastou em quê? Olhem para o slide da direita. DAPA é para a diabetes. E esta também ajuda um bocadinho a emagrecer, mas não é usada. Agora estou a falar de diabetes e obesidade em geral. SEMA é o Ozempic. Metformina mais DAPA, todos a conhecem. Forxiga do outra gliflozina. Vá lá, um para a hipertensão e para a insuficiência cardíaca, neste caso, sacubitril, valsartán.
o edoxabano e o apixabano e o rivaroxabano. Ok, novos anticoagulantes, outra vez dulaglutide e insulina glargina. Ou seja, em 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, em 10 fármacos maior que nos gastam dinheiro, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ou são diabetes e ou da obesidade. Isto é o que nos custa as pessoas não viverem bem. Dos quais, como já disse, atrasem ao Ozempic em 2023, 37. E quando se fazem cursos de gestores de saúde, administradores hospitalares, seguradoras, etc., todos eles sabem. E vocês têm aqui as previsões, desde 1960 até 2030, o que é a loucura do aumento da prevalência da obesidade, que se traduz, obviamente, no aumento da prevalência de diabetes tipo 2. São os grandes sorvedores de dinheiro. Ou seja, nestes gráficos que agora se fazem com o tamanho das letras relativo, estes são os problemas grandes que, como diz aqui, os top concerns of health plan leaders, os gestores de planos de saúde, estas são as temáticas que mais os preocupam, onde as seguradoras, onde as clínicas privadas vão gastar mais dinheiro. À cabeça, diabetes, depois obesidade e as consequências deste contínuo, o tal contínuo metabólico que eu falei atrás, cardiovascular, câncer, etc. E, portanto, tem sido esta guerra do gato e do rato que temos tido em Portugal, que te levou, por exemplo, a ANF a assumir a escassez dos produtos. O problema não é só nacional, é internacional. Teoricamente, a lei não permite dispensa de fármaco por mais do que 2 meses. E, portanto, estamos neste problema de, por um lado, os especialistas, e com razão, quererem que o Estado comparticipe nas obesidades que o justificam, antes que saia mais tarde, mais cara a consequência da trombose, do infarto, do aparecimento da diabetes, mas andamos nisto. O que tem levado algumas entidades científicas a. Porque, teoricamente, todos nós médicos temos a mesma força legal para passar receitas, mas há que começar a questionar se toda a gente agora é doutor de obesidade e lá porque eu tenho um padrinho, ou um tio, ou uma cunhada, ou uma prima que é médica do pé ou da ortopedia ou de outra coisa qualquer, até que ponto é lícito essa pessoa pôr-se a passar receitas? É uma coisa que temos que pensar. E, portanto, deixo-vos aqui mais alguns textos para poderem ler. O próprio Dr. Silva Nunes, de que já falei atrás dele, o disse, e eu cito, eu acho uma pessoa extraordinariamente, não pode ser qualquer médico a passar estas receitas, como é evidente. E agora, entrando em 2024, em julho de 24, portanto ainda mais recente, outro survey público periodicamente, e é um jornal insuspeito, vai acompanhando este problema, chegou outra vez à conclusão do mesmo. A procura excede a oferta em todo o Ocidente, América, Europa, Portugal, e o que favorece o aumento dos preços. E isto levou às últimas recomendações da Agência Europeia, e depois nós estamos minados de uma sociedade com o excessivo culto do corpo. Basta ver, por exemplo, em Portugal, as mulheres brasileiras são grande parte da pressão, porque elas lá têm o malhação e o corpo e o biquíni, elas são as grandes clientes das cirurgias do Botox e do pedir estes fármacos, é um culto que eles lá têm, e, portanto, é um problema que nós temos que controlar. E já se percebeu que, em parte, a baixa das vendas em Portugal teve a ver com esta carência de produto. A Espanha já tem o Egovi, já desde maio deste ano, e já tem o Monjaro, mas não está comparticipado. Portugal ainda não. Evidentemente que isto é uma minadora da indústria farmacêutica, não é isso a mim que me preocupa, não tenho problema nenhum que as empresas ganhem dinheiro, até também pelos tais efeitos pleiotrópicos que eu vos falei antes e que obviamente a indústria maximiza tanto quanto pode para justificar as despesas grandes nestes produtos. É evidente que nós estivéssemos na indústria, faríamos o mesmo e não estávamos a dizer mentira nenhuma. O problema aqui é não haver dinheiro. E, portanto, eu gosto muito deste autor que escreve no Público, nutricionista, e, de facto, ele também escreve que é preciso escrutínio destas receitas. O financiamento do Estado não pode depender apenas do livre-arbítrio do médico que prescreve. E, portanto, o alerta na prescrição eletrónica é claramente insuficiente. A Dinamarca, que faz contas e de onde são oriundos vários dos laboratórios que eu vos mostrei que fazem estes produtos, já concluiu que 1/3 das prescrições dos médicos são para indicações off-label.
isto é, não oficialmente recomendadas. Tem havido um bocadinho a expectativa de virem a aparecer genéricos para baixar os custos, quer ao próprio privado, quer ao Estado, mas não está fácil, até porque, por exemplo, a Casa Novo dinamarquesa é a única detentora da patente do SEMA, e as patentes ainda têm alguns anos antes de expirar. E isto tem levado, e com isto vou terminar a aula, entidades credíveis a procurar outras alternativas. Não a excluir estes fármacos, porque a gente já viu com a sua eficácia, ainda que não a longo prazo, não se podem excluir. E eu vou-vos mostrar duas tentativas credíveis que têm surgido. Este homem que está aqui, o Mozafarian, é talvez a figura número 1 mundial da nutrição, ligada a Harvard. Ele começa este seu artigo de opinião a dizer que os agonistas GLP-1 ninguém discute que mudaram o tratamento da obesidade, mas também os estudos mostram as tais eficácias de um ano, de um ano a um ano e meio depois, e portanto o dilema que os médicos têm de uma terapêutica inicialmente se sublinha efetiva, mas muito cara, como é que se vai resolver o problema a seguir. E então, sabendo que eles são essencialmente para os primeiros 12, 18 meses e sabendo, como eu disse atrás, quando a droga para, os pacientes reganham o peso quase até 2/3, e isto cria um cenário proibitivo para os pagadores de impostos que não se pode ficar o resto da vida a tomar o fármaco. Portanto, não são agentes custo, não são, a relação benefício-custo é capaz de não ser tão alta assim, o que o levou a estudar, usando estes fármacos, abordagens custo-benefício mais eficazes. E então é o que ele mostra neste estudo, quando ele criou o célebre Exercises Medicine nos Estados Unidos. Isto é, sim senhora, o doente está muito gordo, nas fases iniciais agonista GLP-1 para baixar, enquanto faz isto, e sequer com participação, ele tem que ser obrigado a ir às abordagens psicológicas, aos cursos de nutrição, aprender a ir às compras, a resistir à propaganda dos rótulos e dos mercados, e quando isto vai fazendo um relapse, volta a injetar sob controle. Isto é, quem quer que o Estado pague tem que se submeter a controles. Não é dizer eu tenho direito a tudo e não tenho deveres nenhuns. Claro que as mentalidades hoje em dia da sociedade piegas, e confunde-se isso com democracia, não permitem este tipo de abordagens, mas é a única opção possível. O senhor quer que a gente lhe pague 90% de uma coisa que o senhor não tem dinheiro para pagar, então vai-se sujeitar aos nossos trâmites. Mas ainda não há coragem para o fazer. O Mozafarian faz isto. Claro que o Exercises Medicine também é um programa de apoio culinário, de apoio às escolhas alimentares, que nós em Portugal ainda não temos. A outra abordagem com a qual eu queria terminar esta aula é desta empresa americana, a Virta, que também é virada para o problema que os gestores de saúde têm para as seguradoras para pagar isto. A Virta é uma empresa de telemedicina, que é uma das novas abordagens, que está vocacionada para o controle de peso e para prevenir e melhorar a diabetes tipo 2, e que se assume como oferecendo uma alternativa para melhorar estes quadros, que compete com estes fármacos caríssimos. Como mediante cursos intensivos e passagem à prática de ensino alimentar e de atividade física, o que se traduz em grandes custos. Eles fizeram estudos que publicaram do que é que são as abordagens de menor ou de maior impacto, as que causam mais ou menos disrupção da pessoa e como seria de esperar. Os programas intensivos de mudança de estilo de vida e apoiados em incentivos que se dão às pessoas serão aqueles que poderão ajudar as seguradoras, as clínicas privadas, as que têm sócios associados, etc., a dar-lhes programas para ajudar a combater a sua obesidade e o seu controle de peso de uma maneira custo-benefício tão boa quanto possível. Ou seja, não está em causa falar, e eu gosto de citar esta frase, não está em causa a eficácia destes novos fármacos, mas sim saber otimizar a sua
utilização. E, portanto, como eu disse atrás ao princípio, o estilo de vida continua a ser extraordinariamente importante e como isto termina a nossa aula. E, portanto, a nossa atitude deve ser sermos honestos nas receitas que passamos. Repito, não é não receitar ao obeso que precisa mesmo. Agora, não é à prima, ou à tia, ou a esta, que quer mostrar o rabinho ou as mamas mais pequenas na praia, que vamos pôr por motivos estéticos ao lado das suas autoestimas ou dessas porcarias, que não estamos a falar de questões de saúde, que vamos pôr os pagadores de impostos a pagar estes caprichos estéticos, porque há certas coisas na vida que não são para quem quer, são para quem pode, não estamos a falar de saúde. Temos que saber resistir às pressões, temos que saber ciência, resistir às pressões das farmacêuticas, a pressões de outras entidades e respeitar quem sustenta tudo isto. Pronto, era isto que eu tinha para vos dizer nesta aula. Espero que tenha sido útil. Já perceberam porque é que eu disse e porque é que considerei esta aula uma aula um pouco diferente das anteriores e fica entregue. Então, bom estudo, bom trabalho e até à próxima ocasião.